Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 29 de novembro, terça-feira da primeira semana do Advento. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 21 ao 24, que diz assim: Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje que fala que Jesus exulta no Espírito. Mas qual o contexto desse texto, né? Antes de Jesus exultar no Espírito, o que foi que aconteceu? Os 72 discípulos que tinham sido enviados por Jesus para a missão retornaram da missão. E diz o Evangelho que retornaram muito contentes, cheios de alegria, e começaram a partilhar com Jesus, a dizer o que foi que aconteceu na missão. Inclusive, até os demônios obedeciam, lhes obedeciam. Veja, então os discípulos estavam entusiasmados com a missão que fizeram, né? Muito contentes, muito alegres. E Jesus, escutando isso, aí vem o Evangelho. Jesus exulta no Espírito Santo. E Jesus vai rezar ao Pai dizendo: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Quem são os sábios e inteligentes que Jesus está dizendo aqui? São justamente aqueles que eram os chefes do povo, né? Os religiosos, fariseus, mestres da lei, né? Os sumos sacerdotes. Pessoas que eram religiosas, mas que estavam fechadas à revelação divina. Veja, a gente precisa ter muito cuidado. A fé que nós temos hoje nos veio por revelação. Nos veio por revelação. Lembra quando Pedro professa sua fé em Jesus e diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo? E Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, tudo aquilo que é a nossa fé cristã católica, nós recebemos por revelação. E o Deus que se revela é o Deus que espera da nossa parte uma acolhida. Então, quem é que acolhe a revelação divina? Jesus está dizendo: os pequeninos, os humildes, os orgulhosos não. Aqueles que se acham os sábios, os entendidos deste mundo, na verdade estão com o coração fechado. A palavra de Deus, a revelação divina. E quem são os pequeninos? Os discípulos. Os discípulos. E Jesus aqui se mostra ou se revela como aquele que é o grande revelador do Pai, né? Jesus, ele vai dizer: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus, ele é o revelador do Pai. Jesus é o rosto humano de Deus. Jesus nos dá a conhecer o Pai. Mas, como dizia, e desde ontem, o Evangelho está insistindo nisso, né? Ontem nós falávamos sobre fé e humildade. Hoje também, humildade. Porque só os humildes acolhem a revelação divina. Quanto mais humildes formos, mais conhecimento de Deus teremos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.